Boa tarde, povo esteiense da região metropolitana de Porto Alegre, do Brasil, da América do Sul e do Rio Grande do Sul e do Céu Azul. Está no ar mais um inigualável Em Busca da Cultura, né? O primeiro Em Busca da Cultura de 2018, um ano que tem tudo para ser maravilhoso, né? Então, hoje, né, um dia calor, né, e eu vim a rigor aqui, né, camisa manga comprida, né? Tem gente que nasceu para sofrer, né? Como dizia Tim Maia, que um nasce para sofrer enquanto o outro ri, né? Estou aqui hoje com meu amigo Walter Leal, né? Uma pessoa envolvida na questão cultural de Esteio. A gente vai conversar também sobre a questão da cultura de Esteio. Estávamos conversando aqui agora sobre a pauta do programa, porque sempre tem uma base da pauta do programa, né? Então, geralmente eu me perco porque eu começo a falar sobre Star Wars e acabo falando... eu começo falando sobre Star Wars e acabo falando sobre Star Rico. Então, tipo... Bem complexo. Né? É bem complexo, é uma coisa assim meio Quentin Tarantino. É como se meus programas fossem o Pulp Fiction, sabe? Começa de um jeito começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Ou seja, não vai para lugar nenhum, é vupt-vapt-zoom, né? Hoje os assuntos abordados aqui, né? Para quem acompanha no meu Facebook, eu postei que hoje eu vou abordar 3 assuntos como base, né? Os 75 anos de Janis Joplin, né? Nossa querida Janis Joplin cantava... Eu não sei fazer a voz dela, tá? Então faz de conta que eu fiz a voz dela. Poucas pessoas conseguem, na verdade. E a Janis era uma voz sobrenatural, né? Depois a gente vai falar também sobre o Sergei, né? O ontológico Sergei. Essa pessoa. Esse ser mitológico de outro mundo, que é um David Bowie com plástica, né? Um abração pro Sergei Pandemonium, né? Então... Vamos falar sobre Jovem Guarda, né, um período muito interessante da nossa música brasileira. Eu ia abordar hoje, na verdade, hoje eu queria pegar os primeiros programas de 2018 e abordar a questão musical do século XX no Brasil. Né, que é muito clichê tu falar sobre o rock and roll, sobre blues americano, sobre jazz. Né, então assim, porque o Brasil, né, tem... já estou começando a falar de cinema no programa. Né? Já entrou em outro assunto. Porque tem a ver com cultura, né? O cinema brasileiro é vítima de preconceito no Brasil. Porque o pessoal prefere só o que vem de fora. Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem o síndrome do vira-lata. Ou seja, tudo que vem de fora é melhor do que o que tem aqui. Né? Então, como eu faço filme no Brasil, né? Então eu vejo que tem muito preconceito dentro do cinema nacional. Mas a gente sabe muito bem por que essas coisas acontecem, né? É porque o Brasil ele é um país que as pessoas, elas... cultivam mais o que vem de fora. Não, e também as pessoas elas não se permitem a refletir, entendeu? As pessoas elas não valorizam, sabe, a nossa própria arte local, como tu mesmo falou, entendeu? A arte local, por exemplo, é muito desvalorizada e injustiçada, diga-se de passagem. Porque, por exemplo, tu paga 500 pila para ver um show do Paul McCartney, de um Pearl Jam, claro, banda internacional, óbvio, muito é um valor que tu sabe que menos que isso talvez não vai... É um valor que tu sabe que menos que isso não vai pagar. Mas assim, teu amigo que toca violão, vai no bar, ele cobra 15 pila para tocar, né? No caso a entrada é 15 pila. Tu não vai porque é 15 pila, mas tu vai ver um show do Paul McCartney. Claro, é assim, tu não é questão de comparar claro, talento é talento, todos nós temos talento, né? Alguns têm talento para algumas coisas boas, outros têm para coisas ruins. Eu tenho um talento muito bom para dormir e para comer, então, ou seja, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então assim, o amigo da gente que toca no boteco ali da esquina, que cobra 15 pila para os amigos não vão, entendeu? Mas aí o pessoal vai num show do Paul McCartney da vida, de um artista internacional e paga uma fortuna. Eu acho que assim, tem uma supervalorização em cima desses artistas internacionais. Né? Então, por exemplo, vamos supor que
os Beatles ainda estivessem reunidos e viessem ao Brasil tocar em Porto Alegre. Tá. Só como exemplo. Aí o John Lennon tá no saguão do Hotel Savoy ali em Porto Alegre, dando autógrafo pro pessoal. Eu não vou pagar mais pra ver um show, viu, de John Lennon, claro. É um universo paralelo, né? É tipo, imagina se o John Lennon não tivesse morrido e voltasse os Beatles, né? E aí eu entro na questão agora da Janis Joplin, né? Questão internacional, que um assunto leva a outro, né? 75 anos. 75 anos de Janis Joplin. A Janis é uma das maiores cantoras de todos os tempos, né? Alguns anos atrás eu ouvi dizer que iam fazer um filme sobre a vida dela com a Amy Adams. E até hoje não saiu. A Amy Adams já está com 40 e poucos anos. E com todo respeito, né, uma mulher muito bonita, né? Mas, sei lá, o legal de ser ator, tu pode fazer um personagem bem mais jovem sendo mais velho. Né? Como foi o caso do Rodrigo Santoro, agora que interpretou Jesus Cristo. O Rodrigo tem verdade. 40 e poucos anos e interpretou Jesus, que tinha 30. É que também a gente tem que entender que tipo, tem outras coisas, né? Ele tem atores, e às vezes o ator ali, com 40 anos, parece ter 30. Muito como no caso da Amy Adams. Mas eu não sei se. Acho que nem vai sair mais esse filme. Teve uma infinidade de filmes que ia sair, cinebiográficos, e acabaram não saindo, como uma cinebiografia da Mary Pickford. Né? Faz 5 anos que eu ouvi dizer que o filme ia sair. 7 anos, 7 anos. A primeira vez que eu vi foi em 2011, até hoje não saiu. Muito tempo atrás. Né, já mudaram o elenco, já reciclaram o elenco. Um filme sobre o Roscoe Fat Arbuckle, que é um comediante sistema mudo, que ia ser o... Como é o nome do ator? Enfim, é um ator conhecido, né? Não saiu até hoje, né? Não lembro o nome do ator. Desculpa, falhou a memória aqui agora. Né? O filme do Pelé, por exemplo, há uns 3 anos atrás eu ouvi dizer que iam fazer um filme do Pelé. Olha, e eu fiquei pensando, pô, cara, é bacana fazer um filme do Pelé. Na verdade, não faz 3 anos, não, faz 5 anos que eu ouvi falar. Que ia estrear na época da Copa do Mundo de 2014. E eu pensei, que legal, fazer um filme sobre o Pelé, uma lenda do futebol, ainda viva, graças a Deus, souberam homenagear o cara em vida. Mas eu me decepcionei com o filme. O filme é totalmente falado em inglês. Entendi. Entende? É um filme que se passa no Brasil. Não sei se é questão comercial, mas é que a ideia é de universalizar o Pelé, pegaram e americanizaram ele. Deixaram o personagem distante, né? Da nossa realidade. Que o Brasil, cara, eu acho assim, claro, tem filmes que tu vê um filme, por exemplo, sobre o Adolf Hitler, que é alemão, geralmente faz filmes americanos sobre o Hitler. Cara, eu sou brasileiro, pra mim, entendeu? Mas daí também é uma questão de legenda, né? Não é uma questão na questão assim, eu gosto de ver um filme sobre determinada figura histórica no idioma que ela falava. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu acho maçante tu ver um filme bíblico onde tem personagens judeus que falam inglês americano e os romanos falam inglês britânico, né? Como A Última Tentação de Cristo do Martin Scorsese, entende? Por mais que ele seja, né, um ótimo diretor. Não, eu acho que a questão, assim, eu queria ver um filme onde o personagem russo fala russo. Não um personagem que é russo e fala inglês o filme todo. Aí lá pelas tantas, eu estava assistindo Conde de Monte Cristo, uma última adaptação de 2002. E o Abad Faria fala com ele mandando ter na cadeia. Hablas espanhol, parla italiano. Pela santa. Fala francês. Fora do contexto. Ou seja, eu sei lá, mas aí também tem a questão da valorização da dublagem, né? Então o Brasil depende muito da dublagem, né? O cinema brasileiro é muito preso à dublagem. Ou seja, por exemplo, talvez, me corrija se eu estiver errado, mas grande parte da população brasileira é analfabeta. Muito. Mas esse link que tu está fazendo agora é o que como tu tinha começado no programa, entendeu? Tipo, a gente não valoriza as coisas daqui. Não valoriza as coisas daqui. E ainda por cima há uma alienação muito grande, entendeu? Aí o que a gente está falando agora, assim, a questão... tu viu como foi paralelo, né? Muito. A gente foi lá e esticamos o negócio. E tu vê que tem uma enorme contradição do que a gente começou a falar e o que a gente terminou a falar agora. Porque o que a gente fala se contradiz sozinho. Porque a contradição, ela faz parte do diálogo. Entende? É como tu falar sobre... Eu não gosto de futebol, mas eu admiro o Pelé. Não, e também essa questão... Eu não gosto de rock, mas eu ouço Nirvana. Eu odeio samba, eu odeio pagode, mas eu acho legal o Alexandre Pires. Uhum. Entende, cara? É uma contradição imensa, porque gosto é uma coisa muito particular e muito peculiar de cada um. Por exemplo, eu não gosto de tal coisa, mas eu gosto de alguma coisa que é envolvida em determinado gênero. Entendo. Entende? Assim, por exemplo... Eu não gosto de... Sei lá, eu não gosto de...
sei lá do que eu não gosto. Tu gosta de tudo? Sei lá, não vem nada na cabeça agora que eu não gosto, entendeu? Porque assim, ó, eu não vou dizer que eu não gosto de uma coisa. Tem aquela frase do que sempre diz, nunca diga nunca, né? Então, às vezes tu diz, eu não gosto disso. Aí daqui a pouco, legal isso. Mas essa Por questão... exemplo, assim, eu não gosto, um cara, vou entrar num parâmetro então de eu não gosto. Eu não gosto do Chico Buarque, por exemplo. Entendi. Entende? Mas tu acha que ele é um bom letrista? Eu não gosto da pessoa dele. Entendo. Mas tu acha que ele é uma pessoa importante para a arte brasileira? Exato. Entendi. Eu não estou dizendo que eu não gosto do Chico Buarque. Estou dizendo usando o parâmetro que eu vejo muita gente criticar a pessoa. O Chico Buarque. O Caetano Veloso é isso, aquilo, aquele outro cara. O Caetano Veloso, na minha opinião, é um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Porque ele é um cara internacional. Mas não sei o que. Não ele é internacional. Do Brasil. É um nome que pesa. A Anitta não tem talento, a Anitta sabe balançar a bunda. Sim, a Anitta sabe balançar a bunda. Pra quem é homem, adora ver a Anitta balançar a bunda. Não, e também a questão da Anitta, a gente entra num outro ambiente, né? A hipocrisia de gente que diz assim, eu não gosto da Anitta. Mas ver a Anitta balançar a bunda num clipe, ele... Isso se chama machismo, entendeu? Porque não saindo dessa questão corporal, eu acho que a Anitta, ela tá ajudando muito as mulheres hoje em dia a se valorizar. E, tipo, ela traz muita verdade. Sabe, ela traz muita verdade, ela se nas entrevistas, nos programas de rádio, nos videoclipes, ela se mostra, sabe, uma pessoa natural. Não, é curioso tu ver uma coisa na questão da Anitta. Eu acho que no nosso século isso é muito importante. As pessoas se amarem como elas são. Eu acho que essa questão, né, que tu tocou uma questão interessante do feminismo, e aí entra a questão das minorias, vamos dizer assim, né? Não é minorias, por causa que a grande mídia ela não foca nesses determinados, eu questão das minorias, porque assim, hoje em dia, abordar assuntos como tu falou, das mulheres, racismo, homofobia, entende? Esses assuntos são tratados como polêmica. Não como polêmicas, mas para a grande mídia são tratados como minoria. E aí tu para ver, cara, o Brasil é um país que, acredito eu, me corrijam se eu estiver errado, mas grande parte da população brasileira é negra. E onde é que é a minoria? Pois então, sabe? É porque não há reflexo, voz, não há discussão, a mulher, não é fomentado. Acredito eu, tenha mais mulheres saudável do que homens no Brasil, entende? Então, tipo assim, minorias entre aspas, mas a mídia trata como minoria. Exatamente, sabe? Entende? Então a gente tem que parar, mídia, sabe? O gay, homofobia, sabe? Eu acho que a homofobia é um assunto polêmico e delicado, porque assim, eu não entendo a questão da homofobia. Sabe, o gay... Porque não é o teu lugar de fala. Me responde uma coisa, sinceramente. O que um negro e um branco tem de diferente além da cor da pele? Que não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente. Os dois pensam igual, os dois sentem frio, os dois sentem fome. Só que os dois se apaixonam, os dois precisam se alimentar. Cara, é ser humano. Eu te entendo quando tu fala sobre isso. Só que assim, quando se trata... A questão da homofobia, o que um gay e um hétero tem de diferente? Não tem nada. Mas quando são sentimentos, o gay gosta de homem, então e daí? A vida pessoal, o que a pessoa faz na vida pessoal, a pessoa faz, mas as pessoas julgam. Eu entendo muito essa questão que tu está tratando, só que eu acho que, felizmente, com o avanço da internet, com a globalização, com 3G no celular, eu acho que está abrindo um novo campo para as pessoas, sabe, fomentar no debate. Então, eu entendo muito essa questão que tu está trazendo sobre a questão de ser... Todos nós somos iguais, todos nós, sabe, temos os mesmos olhos, a mesma cor de cabelo, o mesmo tom de pele, só que a gente sabe que a sociedade, o mundo, o país que a gente vive, ele não é assim. Não é. Tá? A gente não pode romantizar as coisas. Eu entendo o que tu quis dizer, mas quando a gente fala em mercado de trabalho, quando a gente fala em mídia, quando a gente fala nos mais diferentes ambientes, que tipo a nossa sociedade ela está inserida, não é assim, desse jeito. Somos todos iguais e vamos, sabe, focar na diversidade. Exatamente isso que tu não, a gente não pode agora. A questão do somos todos iguais é uma metáfora. A gente sabe que é uma metáfora. Entende? A gente sabe que o branco e o negro são iguais, mas é uma metáfora, como tu falou agora. É uma metáfora urbana, social, entendeu? Porque a questão no Brasil, hoje em dia o Brasil está muito dividido entre direita e esquerda. E entra a questão da política. Pode fugir todo o assunto da Janis Joplin. Mas já vai voltar ao assunto da Janis. E é legal esse debate que a gente está tendo aqui, porque a gente já vai entrar na Janis Joplin, que tem a questão da mulher. Muito, né? Pioneira, sim. Então, o que eu estava falando mesmo? Tá falando que a gente entra na política, que o país está dividido. O Brasil está muito dividido entre direita e esquerda, Lula e Bolsonaro, né, num ano de eleição, onde na próxima semana o Lula vai ser julgado, vai ser inocentado ou vai ser culpado. Né. Bolsonaro é um cara polêmico, o Lula é um cara polêmico, e o Brasil está dividido entre essas duas figuras, no sentido de
Querendo ou não, o brasileiro ele tem seus políticos de estimação. O Lula é político de estimação de uns e o Bolsonaro é político de estimação de outros. Entende? Por quê? Porque a questão do Brasil, o Brasil se sente muito, como é que eu posso dizer, muito carente em questão de político. Entende? Você está querendo dizer que nesse momento, agora, o Brasil ele precisa de um salvador da pátria. E não existe. É isso que eu estou querendo dizer. Mas quando entra nesse exatamente. âmbito, tu não entende também que, tipo, não há diálogo em nenhum dos Por quê? lados. Por causa do radicalismo. O radicalismo de ambos os lados é o que cega as pessoas, sabe? Eu acho que o Brasil... Mas tu não acha que quando a gente entra nessa questão do radicalismo, tu não acha que, tipo, é uma questão... O radicalismo cega as pessoas, ô Walter, porque assim, pensa comigo, ó, a pessoa é radical, acredita muito bem o que piamente tu tá falando. acredita piamente naquilo, beleza. Cara, cada um tem sua opinião, tem sua religião, tem... Cara, a gente vive numa sociedade as mais diferentes. Por mais que a gente sabe que a democracia não exista, não existe a democracia. A gente vive numa sociedade democrática. Mas o que acontece? No momento que tu pensa diferente que alguma pessoa, porque tu não pensa igual a mim, tu é isso, aquilo, daquele outro, e a sociedade no Brasil e no mundo, cara, tá muito cega por causa do radicalismo. É o radicalismo lá na... Mas tu não acha que Médio. Quando se fala disso, tu não tem exemplos que focam nessa questão e, tipo, não faz com que as pessoas pensem de uma outra forma, como tu tocou nesses dois exemplos. Mas eu acho que sim, o radicalismo ele cega as pessoas. Mas no mundo existe contraponto sobre os mais diferentes ambientes. Mas sabe? aí entra uma questão do radicalismo, beleza. O radicalismo cega, como eu falei, o radicalismo cega as pessoas. Mas o que tu acha que precisa ser feito para que não haja política e que as diferenças se respeitem? Que tenha mais tolerância entre as pessoas. E quando a gente se fala em tolerância, tu não acha que... Tem hipocrisia no meio. Tem hipocrisia no meio, E eu tenho porque, uma frase tipo, que eu sempre digo. Olha só. Eu sempre digo uma frase. O mundo só vai mudar com o amor. Porque em Brasília a gente vê que a bancada, por exemplo, a bancada evangélica, por exemplo, é um ótimo exemplo do que tu trouxe agora de radicalismo. Radicalismo? Sabe por quê? Porque em muitas leis... também acaba sendo... Também, mas isso é que... Eu estou querendo dizer no sentido... Os âmbitos são diferentes, né? Porque lá a maioria é lá... A gente fala de um lado, né? Geralmente a gente fala do lado oposto. Há divergências. Né? A gente tiver divergências, mas a gente fala geralmente do lado oposto e acaba esquecendo do nosso lado. Eu não tenho lado na política. Eu não sou de direita nem de esquerda, por quê? Eu me identifico. Entende? Tu pode ser de direita, de esquerda, entende? É a tua opinião, assim como a minha opinião é o seguinte, nenhum político me representa. Nenhum anula a opinião do outro. Exatamente, contando que haja respeito e diálogo. Nós que a gente está discutindo, está brigando, eu estou dizendo, Walter, tu tem que ser, tem que pensar que nem eu, cara. Tem que pensar que nem eu. Tem que pensar igual eu. Não, é o contrário. Cara, eu acho que assim, a vida a gente aprende, cara, que no decorrer do tempo a gente vê que o radicalismo cega as pessoas. Eu não sou radical em política, em religião, nem nada. E a gente vem em religião... Eu não sou radical, mas eu sou a favor do diálogo, entendeu? Eu acho que o diálogo é sempre desconstruindo... Eu acho que o diálogo é sempre bem-vindo, mas a questão é que às vezes o diálogo ele não resolve as coisas. Porque tu vai dialogar com uma pessoa, a pessoa já tem aquela visão formada do assunto, e aquela visão X... Então não se deve falar do assunto quando a pessoa... Não se deve falar daquele assunto. Como que não se deve falar daquele assunto, eu acho que assim, querido? Não se deve tocar nesse assunto com a pessoa no sentido de, o cara é radical, o cara vai enfiar o dedo na tua cara, vai provar por A mais B que ele tá certo, sendo que ele tá errado. Bom, mas daí é um exemplo errado, mas aí tu quer dialogar com a pessoa não quer dialogar contigo. A pessoa não quer expor a opinião dela, ela quer impor a opinião dela de que ele tá certo, tu tá errado. Só que daí, quando são esses assuntos, a gente não pode colocar como questões determinadas. E isso, que tá dando, pode ser um exemplo entre nós agora. Só que muitas questões sociais a gente não pode tratar como coisas que acontecem com poucas pessoas. Sim. Sabe? A gente tem que, abrir isso pro coletivo. Sim, sabe? Eu cito essa questão do radicalismo, que há um tempo atrás eu conversei com um pastor evangélico, né? Sim. E aí lá pelas tantas eu falei brincando pra ele, né? Eu falei, na Bíblia tinha homossexualismo. Uhum. O próprio rei Davi tinha um caso com Fala de assunto Fala de assunto sexual pra eles. Cara, nossa senhora. Assim, se eu tivesse falado que, sei lá, alguma outra coisa, eu acho que ele não teria sido tão radical comigo. Que existiam pessoas adúlteras na Bíblia? Porque são interpretações, não sei o que. Eu falei, cara, a minha interpretação essa? é a minha interpretação. Não, mas tu tá errado. Eu falei, não tô errado. Eu tenho que ter minha opinião, assim como tu tem a tua. Não é porque tu é formado em teologia que tu sabe tudo e tu vai enfiar o dedo na minha cara e vai dizer que eu não sei. Mas não. Peguei e saí andando. Eu acho que assim, no momento em que tu tá dialogando com uma pessoa, entendeu? Eu e tu estamos dialogando, aí tu fala uma coisa pra mim, né? Como na questão que a gente estava tocando agora há pouco, a questão racial, de que, como eu falei, não existe a gente sabe que
que a questão racial no Brasil é uma coisa delicada, uma coisa onde o Brasil ainda que não há diálogo. Não há diálogo, por isso que não é mudado. Eu acho que assim, eu não entendo racismo. Até porque não é teu lugar de fala, completamente tu tá correto. Sim. Entende? No sentido assim, eu não entendo racismo no sentido de, pô, cara, somos iguais, por que, que o negro vai ser destratado, o branco, mas não quer dizer que tu não japonês vai possa. ser destratado. Não quer dizer que tu não possa somar nesse discurso. Eu acho que assim, o racismo já não chega nem mais a ser crime. É burrice hoje em dia. É muito triste. É burrice, já não chega mais a ser crime, porque, em 2018, cara, falar sobre... a gente sabe que é crime, tudo. Já não é mais crime, é burrice, cara. Pô, tu vai falar pro cara negro ali que o cara negro é inferior a ti. Né? Não teve um pastor evangélico, acho que foi o Marco Feliciano, que falou que ele tá sempre soltando bombas na internet. Descendentes amaldiçoados de Noé. Sempre. Cara, uma pessoa assim, olha a bobagem que o cara me fala. Desprezível. Os negros são os descendentes amaldiçoados de Noé. O Bolsonaro, uma coisa dessa, tu não acha que isso é um... Bolsonaro recentemente falou uma frase antológica que aí entra na questão da homofobia. Acho que eu sei qual é. Falou assim, ó, e a tua mãe, quem é? O bigodudo ou careca? Cara, acho que assim... Ninguém aqui tá falando de gênero, de homem e mulher. A gente tá falando de uma coisa muito mais profunda. Radicalzão, falou assim pra mim assim, ó, eu não tenho nada contra os gays, mas adotar criança já é sacanagem. Cara, eu sou contra o casamento gay. Cara... aí não é sacanagem ter o filho e, tipo, não bater no filho. Batendo na mulher. Falou o cara que bate na mulher e não paga pensão. E a gente vê, cara... Tem muitas coisas erradas. As pessoas que mais julgam são as pessoas que mais erram. Por quê? Sabe? Porque não há diálogo. Ontem eu fiz uma postagem no Facebook, até brincando, claro, né? Eu falei, homem que diz que lugar de mulher é no esquentando a barriga no tanque, quer dizer, esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque, entendeu? É das duas uma. Ou tem fetiche por homem, eu não sei o que. É uma coisa que... Na época que a gente está vivendo hoje, isso não condiz mais. A gente sabe muito bem que o negro, que o gay, que a mulher, que a gorda, que o trans, ele tem que estar onde ele quiser. Eu acho que agora tu tocou num assunto interessante, Walter, do negro, do isso, daquilo, aquele outro. Eu acho que assim, hoje em dia, eu lido com humor, né? Então eu acho que assim, tu vai discordar de mim ou talvez tu vai concordar comigo. O humor hoje em dia, por causa do politicamente correto, se tornou uma coisa banal. Né? Tem pessoas que tiram sarro de negro, de minha gordo. Opinião é bem oposta a essa entende? Mesmo. Entende? Tem gente que tira sarro da pessoa. Agora, eu como uma pessoa que lida com humor, né? Aí uma pessoa assim, eu lido com humor, então eu acho assim, para te lidar com humor, tu tem que lidar não com a questão do fazer uma piada com o negro, com a mulher, gay, mas sim com a situação envolvendo, não o negro, mas a situação do dia a dia. Entende o que eu digo? No sentido de Tu querendo dizer que não é para focar nessas questões, é para falar de situações avulsas. Do dia a dia. Entende? Um cara tá na escada rolante... Sei lá, no banheiro, na cozinha... O cara se trancou no banheiro e não tem como sair, e passa por debaixo da porta. É engraçado. Aí, claro, daqui a pouco tu bota, sei lá, um exemplo. O negão trancou no banheiro e passou debaixo da porta. Mas eu Entende? acho que... Eu acho que assim, tem gente que vai se ofender, tem gente que não vai se ofender. Mas por que as pessoas se ofendem? Por causa que falar sobre a mulher, de novo, né? Falar sobre a mulher, falar sobre o gordo, falar sobre a travesti é muito engraçado, é muito bom, é muito bonito, todo mundo ri, todo mundo aplaude. Mas agora vai falar do loiro, branco, de olho azul, que vive no bairro. Tipo, as pessoas, os comediantes na história, tipo, Eles a gente sabe que existe... Eles não abordam a questão do alemão. Não, por exemplo, sabe, a gente tem que ter uma visão crítica sobre esse assunto, sabe? Eu entendo o que tu quis dizer. Os alemão pão com chimia. Mas e aí? Sabe? Eu acho que é contradição. Eu acho que não é contradição, eu acho que, tipo, brincar com essas classes... Eu acho que isso não tem nada de engraçado. Eu acho que é um movimento que cresce cada vez mais. E os comediantes, eles têm que se moldar a isso, né? Já que fazer comédia é uma intervenção artística, assim como poesia, assim como música, assim como teatro, e ao longo da história eles se moldaram com a atualidade, eu acho que vocês, humoristas, também podem fazer essas diferenças. Desculpe. É que essa questão eu acho que isso não é errado. A gente tocou agora na questão do racismo, né? A gente está tocando no racismo, porque, cara, eu não entendo racismo, cara. Eu não entendo. Eu estou sendo sincero. Eu não entendo. Né? Eu acho que é uma das coisas assim, mais idiotas que existem. Tu não entende quando uma pessoa fala que aconteceu, eu não entendo, ou tu não entende uma pessoa que pratica? Lembra que tu falou agora há pouco? Tem a questão do mercado de trabalho, né? Cara, eu não entendo, velho. O rapaz negro vai fazer uma entrevista
E aí tu vai olhar pra cor do cara e não pro currículo do cara. Ah, a gente sabe que na vida real é assim, a vida real acontece isso. O cara é gay, entendeu? Vai Infelizmente. buscar emprego, não consegue emprego. Porque Não pode tem ser uma bicho, relação homoafetiva. não pode ser afeminado. O que a tua vida pessoal não Cara, vai condiz assim, com o teu currículo? acho que quem está assistindo o programa hoje talvez vai pensar assim, o Maurício está comprando briga pelo pessoal. O Maurício hoje está politicamente correto. Não, cara, é assim, tem que ter tolerância, cara. Não adianta pegar e ser intolerante. Exatamente. Porque daí tu tá sendo radical, não é mesmo? O que tu tava tocando lá no início. Lembra? A gente tá tocando em assuntos polêmicos hoje, porque o Walter gosta de polêmica, eu também gosto. Eu vou mandar um abraço para um pessoalzinho aqui especial, né? Um abraço apertado e um sorriso nos lábios. Um abraço pro meu sogro, Gilberto Pereira. Abração, Gilberto. Um abração pro Cleiton Nogueira. Abração, Cleiton. Pra minha namorada Tayla Santos. Pro meu colega Anderson Loureiro. Pro Vinícius Fischer. Pra Aline Chimendes. Pra Suzana Beatriz. Né? Então vou ler um comentário aqui do Cleiton Nogueira. Né? Esses assuntos delicados não devem ser discutidos sim. Desculpa, Cleiton, eu não entendi se é não deve ou se deve. Ou se deve. Porque tu botou na. Desculpa a correção, né? As pessoas às vezes não gostam de corrigir. Mas eu não sei se tu quis dizer não devem serem discutidos ou devem ser discutidos. Né? Porque eu sei que às vezes a gente digita pelo celular ali. Muito rápido. Não é nem a questão do digitar rápido. Tu digita uma coisa e sai outra. Sim. Esses dias eu estava falando com um amigo meu. Escrever barriga, escrever e castiga. Tô com dor na castiga. É muito estranho. Né? Minha castiga está crescendo. Nada a ver, né? Entende? Então, mandar um abraço para mais um pessoalzinho aqui deixa eu mandar um abração apertado pro meu querido amigo Richardson Luz, lá de Porto Alegre, né? Um cineasta independente que, assim como eu, está na corrida. Vamos fomentar e outra coisa, mais arte. Amanhã eu quero fazer um convite para os meus ouvintes, para os meus espectadores, né? Eu nunca sei se é ouvintes ou espectadores. Porque como é uma web rádio, web TV, e é bacana, cara. É legal, tudo. Assim. Né? Gostaria de fazer um convite para vocês. Amanhã no Cine Capitólio haverá uma mostra de filmes independentes, aliás, de curtas independentes, de pessoal de Porto Alegre, do pessoal que faz filmes assim como eu, né? Quem sabe da minha batalha sabe que eu não conto com dinheiro de prefeitura, com verba pública, enfim, não conto com verba de ninguém. Eu faço com o que eu tenho, como eu posso, e se der para fazer, Deus, se não der, eu faço também. Né? Entendi. Então, vamos lá prestigiar o trabalho desses meus colegas, né? E é bacana, assim, como eu estava falando no começo do programa. Tu vai, agora é a questão do cinema. Tu vai no cinema, paga 40 pila para ver um filme com a tua namorada, um Cinemark, mas tu não vai lá ver um filme de graça. Mas é gratuito, ó. E olha que hoje em dia nem injeção na testa é de graça. Eu acho que a Casa de Cultura, eu acho que é um lugar underground em Porto Alegre que tem mas filmes... Não é Cultura, mas peraí. Mandar um abraço para minha ex-professora Aldaísa, né? Um abraço, prof. Aldaísa. O Richardson já mandei. E para minha colega aqui, a Sani Swatovski. Né? Um abração para vocês. Né? Vamos dar uma lida aqui, ver se tem algum comentário. O programa é assim, eu apresento o programa e eu fico às vezes mais preocupado em ler os comentários do que Mas falar. não tem problema. Porque às vezes eu estou sozinho aqui, quem vê o programa até deve rir em casa. Ele se perde, não sei o que. Não sabe que está fazendo muito bem, né? O Richardson comentou aqui, boa entrevista, assuntos polêmicos assim são sempre delicados, com certeza. Né? E acho interessante a gente abordar esses assuntos polêmicos, porque fazem parte do cotidiano, né? Então Não, e como a gente tinha falado antes, quanto mais há debate, mais essa história, mais essas questões não vão ser polêmicas. Por causa que a gente fala sobre isso. Sim. E é do cotidiano. Exatamente. Então... Cara, a gente tinha 3 assuntos para abordar hoje na questão aqui do programa, e a gente acabou entrando num 4º assunto. Né? Fala sobre a Janis, né? A Janis é uma das grandes cantoras de todos os tempos, né? E ela morreu em 1970, mesmo ano que o Jimi Hendrix, né? Então, a santíssima trindade do rock and roll é Janis Joplin, Jim Morrison clássico. E o Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix, para mim, é o maior guitarrista da história da humanidade. Eu acho que outros também são importantes, né? David Bowie, Mick Jagger. Eu cito esses John 3 Lennon. porque são, eu digo a questão do guitarrista, cara. Porque o Jimmy, pelo amor de Deus. Entendi. Se ele tivesse vivo hoje em dia, sei lá. Entendi o que tu quis dizer. Ele tocava guitarra com arco de violino. Sim, eles eram ótimos. Então, o cara era genial. Não, eu acho que na época esses 3 ídolos
Tipo, eles reproduziam muito o que estava acontecendo na cena mundial da época, entendeu? Então... A contracultura. Exatamente, sabe? Então não tinham como as pessoas gostarem. Era o que estava tocando na rádio. É uma curiosa tu pegar e analisar os anos 60 e início dos anos 70. O The Doors, por exemplo, surgiu em 65, foi até 71 com a formação original. O Jim Morrison morreu tentando fazer mais 2 álbuns, que foi o Full Circles e o Other Voice. Foram um fracasso, que era o Ray Manzarek cantando e o Robbie Krieger também muito cantando. Tenso. Ou seja, imagina o Robbie Krieger, que não tem voz, cantando. Cara, ele compôs Light My Fire. E é engraçado tu ver ele cantando Light My Fire. É muito diferente. É outra... No ouvido soa de uma maneira muito diferente. O Ray Manzarek já era mais grave a voz dele. Então acho que fala melhor o Ray cantando. Mas sei lá. E a Janis uma vez, tem uma curiosidade da Janis Joplin com o Jim Morrison, que eles estavam numa festa em Hollywood, Los Angeles. Que ele tava dançando e caiu por cima dela? É, nessa festa. Ele pegou a cabeça dela e meteu no meio das pernas dele e disse... Sim. Eu vou dizer em inglês, né, porque acredito eu que tem criança... O horário não permite, exato. Mas eu vou dizer o palavrão em inglês, tá? Ele pegou a cabeça dela, meteu no meio das pernas dele e disse... Suck me, baby. Suck me, baby. Sempre muito sexual, sabe? né? Então a Janis ficou chorando, ficou pé da cara com o Jim Morrison. Ela pegou uma garrafa de Soft Comfort, whisky, Soft Comfort, acho que eu acho que é assim. E deu no melão do Morrison. Né? Não passaram. Nunca mais. Reza a lenda que os dois desceram se embolotando, soqueando esses caras. Machistas não passaram. E o Jim Morrison, cara, é uma figura, eu acho o Jim Morrison uma figura contraditória, cara. E lendária, Ele né? era machista, homofóbico e racista. Muita coisa. E é curioso tu ver o Jim Morrison, e ele de fato era homofóbico, racista e machista. Batia na namorada, não gostava de gay. Sendo que os gays, né, tinham, né? Ele era biografia dele que eu vi, assim, ídolo. Que ele falou assim, ele falou uma coisa que é dos negros, vão tudo para trás do ônibus. Né? O lugar de negro é lá atrás no ônibus. Quando ele muito, era muito. Né? Então, é um ídolo meu, acho que assim, eu critico o Che Guevara por ser homofóbico, racista, né, clichê. Mas, pô, cara, eu tô sendo até hipócrita porque eu sou fã do Jim Morrison. Então... Né? É que a gente tem que entender... Mas o Che Guevara matou gente. Mas essa diferença que tu tá querendo dizer é que, tipo, naquela época, essas questões históricas, sociais, tipo, elas não eram espalhadas pro grande público como era a questão e não racial. era discutido, sabe? Tipo, nos Estados Unidos, com a apartheid, segregação racial, era tratado de uma outra maneira. Onde ele vivia era tratado de outra. Acho que era na Califórnia, né? Ou não? É que, na verdade, a Califórnia era mais hippie. Já o sul dos Estados Unidos sempre foi racista. Texas por essa questão, racista. sabe? Todos os ambientes eram tratados de uma forma diferente. Então... E é curioso de tu ver como o Jimi Hendrix ele fez sucesso naquela época. Muito. Foi um dos primeiros músicos negros a fazer sucesso internacional. Né? Se for muito. Ver. Claro, antes dele teve o James Brown, teve Little Richard, teve o Robert Johnson. Nossa, teve teve alguns negros que se destacaram, mas não, na minha opinião, com destaque do Jimi Hendrix, cara. É que quando a gente tocou o nome deles, tipo, a gente tá querendo dizer o quanto eles foram importantes, né, sabe, pra história da música. O Hendrix é uma referência na música. Né? Então, deixa eu ver se tem um comentário aqui. Fala sobre Jovem Guarda, né? A gente tá falando abobrinha aqui de questão racial dos Estados Unidos. Mas vamos tocar no assunto. Daqui a pouco a gente vai falar do Martin Luther King. Né? Vamos falar que fala do filme do Pantera Negra, acabar falando do Pantera Negra, a gente vai falar do filme do Pantera Negra depois. Né? Sobre filmes da Marvel. Né? Eu sempre falo de filmes da Marvel. Tem um comentário novo aqui? Jovem Guarda. Jovem Guarda é um período curioso da música brasileira. O Richardson comentou aqui, ó. Vocês estavam falando sobre o humor politicamente correto. O humor politicamente correto é daqueles que evita fazer piadas com pessoas que pertencem a determinados grupos. Isso exige dos humoristas muito mais criatividade. Né? Então eu acho que... Mas esse é o barato, entendeu? Poxa, são artistas. Tem uma censura até por trás da questão do politicamente correto, mas, como o Richardson falou, através dessa censura, entende? Que é obrigatório, porque tu está ofendendo. Eu acho que arte não tem que ter censura. Né? Mas eu acho que quando... Eu entendo o que tu quis dizer, mas quando se trata, tipo, de determinados casos, tipo, a gente sabe que não é legal rir ali do outro. Não é legal, claro que não. Te põe no lugar da pessoa. Obrigar que aquilo não ocorra é errado. É aquela frase clássica, rir do gordo, mas o gordo é engraçado. O gordo é engraçado. Você vê, os grandes comediantes são gordos. Entende? O Leandro Hassum, eu até sempre brinco, esse cara quando era gordinho, ele era mais emagreceu. Engraçado. Ele era mais engraçado, entendeu? Acho que perdeu um pouco do humor, entendeu? Não é questão de, é preconceito. Não, realmente,
tu preferir, o meu pateta favorito dos três dos três patetas era o gordo do Curly. Eu adorava o Curly era meu favorito, entendeu? Eu quando ficar gordo, eu quero ser que nem o Curly, vou até raspar a cabeça quando ficar gordo. Só me chamo de Ronaldo por aí, tá? Ah, meu Deus do céu. Cara, eu acho que o humor é uma coisa muito... O humor é tudo, pode ser até engraçado. Na minha visão, eu acho que o Porque time do humor é... Porque o humor tem o bom humor, tem o mau humor. Entende o que eu tô querendo dizer? Não sei. O bom humor é rir, tudo. O mau humor é não rir, não achar graça. Entendi. Né? Sim. Mas Mas eu acho... De todos os assuntos. Só vou concluir. Eu acho que o time do humor, ele é muito apurado. Porque, tipo, sabe, ou pra fazer uma rima, ou pra linkar, ou pra fazer com que aquela história seja engraçada e, tipo, esteja dentro do contexto. Nossa, sabe? É tipo uma baita força. Eu, por exemplo, se fosse piadista de stand-up, eu não ia dar muito certo. Entendeu? Porque eu não tenho time. Por exemplo, fazer uma piada que eu fiz um outro programa aí, até... Tem que ser rápido. Até tem gente que riu. Né? Lá em São Paulo, os palmeirenses usam camisa verde. Aqui eles usam farda. É aquela piada social, cara, que as pessoas acabam dizendo, é idiota piada. Claro que é idiota piada, mas tem gente que ri, tem gente que não ri. Entende? Aí tem Aqui isso também tem a ver com nível aí e tem tal. a questão também de quem entende a piada e quem não entende, né? Por exemplo, sei lá, não vem nenhuma piada em mente. Mas qualquer outra piada, né, que a pessoa no link, né? É que às vezes a questão dessa aí do palmeirense, do policial, é aquela história de que o policial chama o policial de porco. Sim. E o mascote do Palmeiras é o porco. Então tem essa piadinha aí que, né, já... É que as pessoas também têm que ter um pouco de conhecimento, não esteja querendo né? ofender os policiais, longe disso, né? É a questão que comentaram comigo essa piada esses tempos, eu achei curiosa essa piada. Porque, sei lá, achei curiosa. Eu até pensei, vou fazer essa piada. Vai ter gente que vai se ofender, vai ter gente que vai rir, né? Eu tenho amigos na polícia e eu fiz uma piada para um amigo meu que é brigadiano ali em São Leopoldo. Essa piada para ele riu. Né? Pra ele o time foi esse, né? De rir. Assim como tem outros que, sei lá, iam se ofender. Não iam curtir. Assim como tu faz a piada. Eu citei essa piada do Palmeiras porque eu não tenho nenhum amigo palmeirense. Sim. Tipo, foi mais fácil, óbvio. Pois é. É que nem aquela piada do gremista, né? Tem várias piadas de Colorado, piada então... do Colorado, o gremista, o Colorado, traga um champanhe porque as taças eu já tenho. Né? Sem comentários, né? E vamos fugindo desses assuntos aí de humor. De humor, agora entrando na música, de novo. Eba, vamos lá. Música. Daqui a pouco a gente vai... Vamos mudar o nome do programa para Em Busca da Música. Né? Sabe qual é? Ontem de noite eu estava analisando a questão do nome do programa, né? O nome do programa surgiu muito por acaso, Em Busca da Cultura. Porque foi um nome que me veio na mente lá vendo o filme do Chaplin, Em Busca do Ouro. E o nome quem foi que me perguntou pelo Face, qual vai ser o nome do teu programa? E ele é um baita ídolo pra ti. E aí ti. eu pensei assim, né, eu vou botar Em Busca alguma coisa, tá vendo Em Busca do Ouro. Eu pensei, vou botar Em Busca da Cultura, bota Em Busca da Cultura. Uma metáfora também que faz sentido, né? Cara, depois analisando, querendo ou não, tô em busca da cultura em Esteio, né? Como é que tu vê a questão da cultura em Esteio, Walter? Eu acho depois que fala da Jovem Guarda. Eu acho que a cultura de Esteio é assim como qualquer outra cultura de uma cidade, sabe? Ela tem ambientes e tem pessoas ótimas, tipo, prontas, sabe, para fazer o que elas desejam, o que elas querem. Assim como na Casa de Cultura, na Casa do Artesão, de passagem, tem muitos lugares e pessoas... Rafael Figueiredo tem feito um trabalho muito bom. Né? Tem feito um trabalho muito transparente. Um abração para ti, Rafael. Espero que esteja assistindo o programa e vem aqui, né? Uma hora dessa eu vou passar e tomar um café contigo. E, cara, o Rafael é um cara que eu admiro muito, cara. Eu fico muito feliz. A Casa de Cultura é um lugar, né, que rende muitas histórias. Eu sempre falo, né? Eu sempre falo para todo mundo. O problema de Esteio é que Esteio, o pessoal de Esteio não busca cultura. É por como a gente tinha tocado antes, sabe? Isso é uma questão que, tipo, a gente não se critica, a gente não se questiona. Mas, tipo, isso é uma coisa que acontece nas nossas casas, na nossa escola. A nossa escola, tipo, como tu falou mesmo antes, lá no início, com a questão do John Lennon. Tipo, John Lennon é importante, é legal, ele é demais. Mas, e a Rita Lee? E o Barão Vermelho? E os Mutantes? Gal Costa, enfim, as pessoas daqui, elas também não são tão boas quanto o John Lennon. Então, eu acho que isso não é uma questão que as pessoas têm culpa, sabe? Mas eu acho que isso é muito profundo, sabe? As pessoas, elas não... O véu não cai, sabe? Assim como grandes emissoras, assim como monopólios,
Sabe, tipo, as pessoas não conseguem ter outros lugares para se informar, ou para ler uma notícia, ou para ver um vídeo, entendeu? É sempre os mesmos lugares. Por quê? Porque, tipo, a gente é ensinado a ser assim. É uma baita É da nossa desconstrução cultura, né? fazer Acabo isso. de encontrar a foto mais cara de pau do ano. Ah, não sou capaz de opinar sobre essa foto. Se pegar um pedaço de pau e bater na cara desses dois... Olha, eu sou uma pessoa que não reproduz a dá pra dar uma violência, casinha, tá? Eu também não, eu odeio violência, mas é uma metáfora só da... Sim, que faz cara de pau, né? sentido, muito. São Capaz pessoas que do olham... prego e da... São duas figuras nacionais, tensas, né? ou seja, duas figuras mau caráter. Né? Eu não queria tocar nesse âmbito, né? Mas já que ele tocou por mim... Então vamos ver aqui se tem um comentário, se tem alguém me xingando. Xingando, acho que não. Eu gosto quando me xingam. Curte. Olha, falando besteira aqui. Ó. Vamos ver. As pessoas estão Ó, o Richardson curtindo. comentou aqui, ó. Concordo, a arte não tem que ter censura. A questão da ofensa é muito pessoal. Num espetáculo de humor, pode ter piadas sobre gordos com gordos na plateia sem problemas, desde que a ofensa não seja pessoal. Acho que a piada não pode ser pessoal. Há uma grande diferença entre tu chamar alguém de gay e fazer uma piada sobre gay no geral. Mas é isso que acontece no humor, né? No humor, tu não consegue fazer uma piada sem o resultado não for engraçado. É. Então, se não é engraçado, não é, que nem aquela piada. Então, se tu não fala que nem das aquela outras piada que tu diz pessoas, assim, o bichinha não sei o que foi não sei aonde, e aí a bichinha não sei o que. usa termos, né? É o termo mais, como é que se diz, mais usado, a bichinha. Né? A bichinha A mulherzinha. foi na fila do pão e gritou, padeiro, você é meu sonho. Não, Entende? olha... Cara, da situação, aí tu tá rindo da situação, não do, vamos dizer, do personagem bichinha. Sim, mas Entende? como a gente tinha falado antes, né? Eu acho que é ótimo para vocês exercitarem, sabe, a criatividade. E isso veio também por causa que, né, ao longo do tempo, é uma evolução da humanidade. Tem o Hermes e Renato, Então... que tinha uma novela que o Hermes e Renato... Ah, Hermes e Renato, né? Genial. Clássico da MTV. Né? E tinha um personagem, a Bichinha de Souza. Conheço, sim. Lembra? Muito grande. A Bichinha de Souza, ele... Cara, A Bichinha de Souza. a Bichinha de Souza era mulher, não tem explicação. Muito Ela fica afeminada. grávida. A Bichinha de Souza fica grávida. Não, essa história da Bichinha de Souza é interessante, cara, tocar no assunto da Bichinha de Souza, E por os mais cara- seja humor e esdrúxulo. Cara, a Bichinha de Souza é um personagem icônico da TV brasileira. Por quê? Porque ela apanhava do namorado e ainda assim gostava do cara. Relacionamento abusivo. Exatamente, cara, exatamente isso que eu tô querendo chegar. E aí no último capítulo a É um Bichinha de assunto Souza, muito profundo, né? E é legal que no último capítulo a Bichinha de Souza ganha na loteria. Ai, fala um palavrão, faz um palavrão, ganha na loteria. Aí depois a Bichinha de Souza sai com o Jorge, compra roupa pra ele. O Jorge, olha o nome, o Jorge. Zaz. Até hoje eu lembro do diálogo dele. Assim, Zaz, agora que eu fiquei rico, nosso amor tem que ser que nem uma sementinha. É muito icônico, Cara, né? é legal, muito e a icônico. bichinha fala sempre pro Jorge, Zaz, casa comigo, Zaz. É um time, né? Muito Cara, apurado. e tu vê assim, eu tô citando a questão da Bichinha de Souza e do Hermes e Renato, porque o Hermes e Renato, na minha opinião, é melhor que o Monty Python. É melhor que o Monty Python. Será? Desculpe quem é fã do Monty Python, é minha opinião pessoal. Sim. Mas o Hermes e Renato é melhor que o Monty Python. Porque ele faz humor daqui. Eu ia te dizer, né? Um assunto, né, que a gente está discutindo o Monty hoje. Python, já o Monty Python, ele faz humor europeu, cara. Ele pega filmes italianos, parodia, entende? Ele É uma outra forma para te interpretar aquilo. O filme do Sérgio Leone lá, e a Vacária no filme do Sérgio Leone, nos filmes do Mario Monicelli. É um humor sabe? mais inteligente, né? Mas o Hermes e Renato é um humor mais brasileiro e fala palavrão Mas que não quer dizer que tipo Mas não tem um assunto desmerece sério. Hermes e Renato. Exato, Por que não exato. desmerece o Hermes e Renato na questão do palavrão? Cara, o Hermes e Renato, o brasileiro fala palavrão. Eu não falo Não palavrão vamos no ar. romantizar, a gente fala palavrão Eu sim. não falo palavrão no ar por questão de respeito ao público. Exatamente. Mas no cotidiano eu falo palavrão pra caramba, cara. O Walter fala palavrão Muito, pra caramba. muito. Entendeu? Tu que tá assistindo aí o programa fala mais palavrão Provavelmente. que não sei o que, né? E, enfim, né? E aí agora eu te pergunto, vamos falar da Jovem Guarda, Vamos. porque, cara, o que tu acha da Jovem Guarda?
Particularmente é um período da música brasileira que não me atrai nem um pouco. Eu conheço, assim, historicamente, algumas poucas coisas, porque, tipo, foi a geração que o meu pai foi jovem. Então ele passou algumas coisas, assim, que nem, tipo, Vanderlei, Roberto Carlos, o Tremendão, qual o nome dele? Era O Erasmo, que na minha o opinião é Erasmo melhor que o Roberto. Carlos. Sim, essas pessoas que fizeram parte dessa cena, eu conheço, Pô, ouvi. bicho, vou te contar. Quando eu estou aqui, eu não sei a letra, eu só lembro dessa parte. Eu digo, Mãe de Laura. eu acho que é Cara, eu acho importante assim, ó, o Roberto- saber que eles existem. E foram muito importantes e são muito importantes. Assim como A vários Vanderleia, outros. o Erasmo, o Roberto, Wilson Simonal, Wilson que é Simonal. um cara esquecido, vamos ser bem sinceros. Tu vê alguém falar do Wilson Simonal? Não. É um cara esquecido. Tu vê alguém faz- falar do Tim Maia? Tim Maia, todo mundo fala. Aí que também ele faz parte, né, de um outro ambiente da música, Mas né? o Wilson ele fazia parte da Jovem Guarda, né? E tu vê, é interessante que a Jovem Guarda surgiu num período muito curioso, foi no auge do regime militar, Por quê? para censurar os jovens. Exatamente. Né, o véu, na época, né, existiam duas diferenças de jovem que, tipo, era o retrato muito do que era ser jovem na época. Ou tu ia pra luta armada, ou, tipo, tu ia pro desbunde. E o que era desbunde? Desbunde era a Vanderleia, era, sabe, o povo da cena dali, sabe? E quem ia pra luta armada eram as pessoas que criticavam, que discutiam, que fomentavam debates. Então era uma outra forma, sabe, de juventude. Você viu um comentário aqui que eu sou mais chato que o Faustão no ar. Meu Deus, o que tu acha disso? Que isso é um elogio? Eu tenho ou que é um inimigos na xingamento? trincheira, cara. Eu acho que não é. Não, brincadeiras à parte. Eu acho que assim, ó, o Brasil... E tu, o que tu acha que foi essa cena musical muito pro importante. Brasil? Assim Por como a quê? Tropicália foi. Sim, como a Mesmo período, Tropicália. Foi contemporâneo. Veio né? pouco tempo depois, né? E na verdade a Jovem Guarda surgiu através do Iê Iê. Era rock and roll. Rock and roll mesmo. Traduzido não era- aqui, né, pras terras era rock and tupiniquins, roll, Era sim. rock and roll, não era metal, não era punk já dos anos 70, metal também dos anos 70. Era rock and roll puro. Né? Muito Era- inspirado, né? O que então vem da tinha a referência Inglaterra. do Buddy Holly, do Little Richard, né? Uhum. Enfim, desses caras, dos Beatles mesmo, do Elvis Presley, Rolling Stones. Rolling né? Stones, né? Então foi uma... É muito... Acho que assim, ó, fica para vocês que são mais jovens, que não conhecem o movimento. Pesquisem sobre. Pesquisem, ouçam umas músicas e vejam como a questão musical no Brasil mudou muito, né? Quem gosta de história assim como eu vai curtir Um cara ler. que cantava assim, ó... eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Né? E tu vê, o cara cantava, hoje em dia Muito. todo uma música assim, é só uma surubinha de leve, é só uma surubinha de leve. Bah, olha. Ó, o nível, ó, como evoluiu a música brasileira, né, cara? Sabe, assim, ó, o homem foi à lua, sabe? Foi descoberto os dinossauros há não sei quantos séculos, não sei quantos anos, né? O cinema deixou de ser cinema mudo, mas a Deixou de música ser brasileira cinema regrediu. colorido. A música brasileira regrediu. Mas é aquilo, sabe? Tipo, as grandes empresas, aliado à publicidade, aliado à propaganda, e os grandes empresários aqui do nosso país, eles querem, sabe? Que a gente não seja assim, sabe? Tipo, eles querem que a gente ouça esse tipo de música, que, tipo, eu não diminuo, não desmereço. Eu entendo que tem pessoas que curtem, que Não, dançam assim, e tudo ó, mais. Vamos ser honestos, Mas- eu sou uma interessante, eu não julgo quem gosta, mas, cara, é uma pessoa que ouve uma música faz apologia ao estupro, cara. Mas, Maurício, a gente tem que entender que o assunto ele é muito mais profundo. A gente não pode tratar essas questões sociais como, tipo, casos isolados. O nosso país ele é muito grande. Então, Não, muita cara, faz apologia gente... ao estupro. Por quê? Porque é da cultura dos baile funk, simples. Então, Mas não é o uma cara- questão restrita. exatamente, porque ele tem fãs, ele tem eu, pessoas assim, tem eu não fãs. tô falando mal do funk, mas dessa música em particular. E assim como tantas outras, Aí né? tu O vai Axé ouvir uma Music, música que é assim, as ó. músicas do Eu Te Ero, o quê? Aí tu vai ouvir uma Se música tu assim, tem ó, uma era lembrança. só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, era pai de família. Sim, o funk Cara, dos anos é uma 90. música que conta a história de um cara que saiu e morreu. Aí é uma música legal, e é funk. Aí o funk é aquela batida do tum, tut, tum, tut, Sim. tá? Mas aí tu vê como é que se diz? tá A querendo dizer- regressão. Tu tá querendo dizer do funk carioca, né? O funk carioca. Funk carioca, né? Muito Não, pô, cara, segmentado. com todo respeito- Pessoal, por favor, com todo respeito a vocês, mas funk carioca não é música, cara. Ai, gente, eu penso, tenho uma opinião Não é, contrária, cara. Eu acho né? que assim,
Se, cara, eu não sei, cara, a música brasileira regrediu muito, cara. Tu para pra ver que há 20 anos atrás explica mais sobre isso, mas me explica mais sobre tinha isso. Legião Urbana, que era de uma riqueza lírica imensa. E tu não acha que na época também não tinham pessoas assim que não tinham tanta cultura como não, tu aí tu tá para pra querendo ver uma dizer? coisa assim, na época do Legião Urbana, ali no canto do Cisne de Legião Urbana, 94, 95, 96, Tinha o Mamonas contraponto. Assassinas. Mas Mamonas Então. Assassinas era uma banda que fazia músicas cômicas. Já essas músicas do funk carioca que, pô, cara, não... E que não deixa também de... Não é porque era engraçado que também... É vergonhoso, cara, é vergonhoso tu falar que a música brasileira chegou a esse patamar. Aí tu para pra ver, cara, e se o Renato Russo, que é um dos assuntos que a gente vai tocar, e o Cazuza estivessem vivos ainda hoje? Lembra O que a gente que começou a faria? falar? Sim. A questão lírica, era aí que eu tava querendo chegar na questão de tocar no funk carioca e tocar no Cazuza e no Renato Russo. Por quê? Seja sincero, quem foi melhor, Renato Russo ou Cazuza? Tu acha que um pai ele tem um filho preferido? Tem. O Jacó tinha. O teu filho preferido seria qual? O meu filho favorito é o José. Ah, Só não machuque o José, por favor. não, responda, quero saber. Eu sei quem é. É Cara, eu acho o assim, Renato Russo, né? O Cazuza, eu sempre digo assim, ó, o Cazuza, ele era um poeta. O maior poeta que surgiu no Brasil nos últimos 50 anos, maior que Chico Buarque. Desculpa quem é fã de Chico Buarque. O Cazuza é melhor que Chico Buarque. Não sei, É a né? minha opinião. Uhum. Né? Eu digo é maior que Chico Buarque, melhor, tá? Na minha opinião, porque eu não sou muito íntimo da música do Chico Buarque. Tá? Então talvez... Então quer dizer que tu não tem tanta certeza do que tu tá dizendo também, né? Até porque tu não eu tenho conhece. certeza, eu tô sendo radical, me deixa ser radical em paz. Me deixa. Mas o Renato, ele era um filósofo. Eles eram de ambientes diferentes, eles eram né? de ambientes diferentes, da mesma forma que o Cazuza cantava. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transforma um país inteiro num puteiro. O Renato É uma Russo, baita reflexão, né? entende? Cara, Cazuza era um gênio. Cazuza era um gênio como letrista. O cara compôs Malandragem da Cássia Eller. Mas eu quero saber qual é o teu cantor favorito. Cantor favorito do Brasil? Qual dos dois... Não, dessa cena dos anos 80. Tipo, qual desses dois, assim, que tu acha que, tipo, tenha mais a ver contigo, pessoal? Maurício, não a questão brasileira de quanto ele foi um ídolo. Ah, cara, cantor favorito. Pode ser cantora? Não, tu tá saindo do assunto proposto. Ah, cara, minha Então cara... eu vou responder pra ti, tá? O Renato foi mais cantor que o Cazuza. Não é questão, assim, de cantar, assim, de quem foi melhor, mas, sabe, pra mim... Timaya, não tô mais. Sempre foi, sempre vai ser o Timaya, não tô Cazuza. mais, Roberto Carlos. Sempre vai ser o Cazuza pra mim, porque Cazuza até porque... tinha mais técnica vocal. Não, e também... O Renato, cara, ele isso era aí uma pessoa agora- muito até vou visual, dizer assim, ó, pessoal, sabe? Agora em março, dia 27, é aniversário do Renato Russo. Né? Então vou convidar o Walter novamente para vir aqui no programa, que é um cara que... Eba. Convidar o Michael de Fenthaler também. Tu vai vir, Michael. Vou adorar. Eu sei que tu tá vendo o programa. O Michael sempre vem aqui, a gente debate muito sobre música e sobre cinema, né? E é um dos melhores, eu acho assim, tem o Carlitos Esteves, também um abração pro Carlitos, né? São músicos que já vieram aqui no programa e a gente debate muito sobre música, cara. Quando Que vem aqui, ótimo. o Carlitos É ele vem com importante. violão e ao invés do Carlitos tocar música, ele toca uma música, dá uma palhinha, a gente fala de música. Era debate. Cara. Não é o pessoal que vem aqui tem que entender que o Em Busca da Cultura não é um programa de entrevista, mas de debate. Sim. Aí tem gente que deve pensar que eu sou mais. Eu me acho mais chato que o Faustão. Se o programa fosse entrevista, mas não é questão de entrevista, é debate, cara. É legal isso aí. Tu poder, o cara que está apresentando falar, assim como o convidado falar. Por quê? Porque, tipo, Às vezes tu anula. às vezes o convidado vem, não tem muito conteúdo em falar alguma coisa e acaba. Tu pergunta, o que tu acha do assunto? Ah, mas isso não é errado. Eu gosto disso. Silêncio. E aí tu tem que conduzir o negócio, né? E aí tu acaba te perdendo na questão da... Proposto, né, do dia ali da porque tu faz entrevista, né? tudo que tu vai fazer tem uma pauta, né? Óbvio. Então agora fica o convite aí pro Michael, também pro Carlitos, se quiser vir, né, Carlitos? Se vamos gravar o Cartão Vermelho, né? O Cartão Vermelho vai ser um sucesso, né? Mas eu acho que assim, o Cazuza, ele era um gênio. Pra mim, porque, tipo, quando eu tinha 15, 16 anos, todo mundo precisa de uma referência. O Walter me deu um presente de aniversário. Pra quem não sabe, tava de aniversário essa semana. Não é o presente dele. Do John Lennon. Pizza Chance. E eu amava o filme do Cazuza. O Cazuza, na minha opinião. Então, tipo, eu queria ser o acho assim, Cazuza. o Cazuza. Eu queria até fumar Marlboro Vermelho. Desculpa pelo horário dizer isso. Ô, Frejá, pô. Tu sabe o Barão disso. Vermelho, o Barão Vermelho é minha banda. Eu comecei no Barão. Né?
Então, assim, pô, eu comecei a tocar com o Roberto Frejá, assim, ó. Aí o Frejá tinha um topetão, assim, eu falei, pô, Frejá, corta esse topete. Aí no outro ensaio eu falei, tava com o topete cortado. Pô, Uma prova de amor. O senhor meu casou falava assim, né? Fala, ele tinha, né, um sotaque muito Ele tinha um sotaque presente. bem forte, carioca, acho legal, assim. Cara, o Cazuza era um cara diferente, velho. O Cazuza era um cara diferente, ele era... É um cara que faz muita falta no cenário musical brasileiro. Esses dias eu tava comentando com um amigo meu, até comentei assim, ó. Ah, eu te pego na rua, te pego lá fora. Fomos pra Thaila. Thaila falou assim, ó. Maurício, você parece Faustão, Maurício, toda hora interrompendo, melhor isso urgentemente. Olha as críticas dela. Toma um pataço na goela, tomei um pataço na goela. Né? Funk hoje em dia é um estilo só para dançar, na verdade. Porque as pessoas uma mais pobre que a outra. Claro, falando de composições. Agora compare, por exemplo, Águas de Março, do Tom Jobim com Rabiola, do MC Kevin. A diferença é gritante. Ô, Tayla, Rabiola é uma obra-prima, vai ser um clássico da música brasileira. Printa, anota o que eu tô falando. Águas de Março, olha. Uma música linda, né, cara? Bah. Eu gosto na voz da Elis Regina. Ah, o Richardson comentou aqui, ó. As músicas dessa época da Jovem Guarda eram muito mais poéticas, com certeza, né, cara? Eu te darei o céu, meu bem. É a única música que vem na cabeça. E eu adoro essa música. Antônio Marcos também é dessa época. Marcelo Amanso, um cara lá de Brasília, acompanhando o programa. Olha que demais, um abraço. Marcelo. Ó, não é porque o assunto é profundo, e que tem que ter uma música de apologia ao estupro. É que tem que ter uma música, entende? Ele tá querendo dizer que, tipo, é preciso ter uma música que seja para dançar, uma música que seja mais intelectual? Mais ou menos isso. Não é porque o assunto é profundo que tem que ter música de apologia ao estupro. É claro que sim, né? Estupro é uma coisa errada, né? Errado. Música no Brasil... Não, desculpa, Richardson. Desculpa. Eu tô sem óculos, então às vezes as letras aparecem toda embaralhada pra mim. Peço desculpa, gente. Não tem época melhor que os anos 80 no Brasil. Todas as músicas são 10 mil vezes melhor do que as de hoje em dia. E Richardson fez um pedido, ó. Maurício, depois puxa o nosso assunto preferido, cinema independente, pode deixar. Então, vamos lá. Cazuza era um gênio, né? Voltando ao assunto. Só para finalizar essa questão de música, tá? Eu acho que, como o nosso país ele é muito grande e... questão de cultura... Já que eu chamar de Faustão... Eu vou engordar agora. Eu acredito que quando as pessoas elas falam desse jeito assim, o Brasil, a música era muito melhor nos anos 70 e 80, é porque também tu tá pesquisando, tu tá ouvindo, tu tá vendo esse tipo de coisa nos lugares errados. Existem muitas bandas interessantes no nosso país. Sim. O Terno, por exemplo, é uma banda tipo de rock brasileira que é muito parecido com os Mutantes, um rock assim mais tropical. E eles são ótimos. Vanguard também. Daí tem várias, tem Scarlene, tem, nossa, muita coisa. Tem Thiago Silva, tem Tulipa Ruiz, tem uma cena... O Thiago Silva tá com o filme queimado, ele jogou na Copa do Mundo, agora tomou 7 da Alemanha. Tem muita gente, sabe, atual que tipo tá fazendo um som parecido com esses caras. Sim. Então, mas não tem espaço na mídia, né? Mas na época eles também não tinham. Tinha. Vamos dizer que nos anos 80 o que dominava era o rock brasileiro, né? Que de Abelha, RPM. Né? Então, vamos falar do sistema independente, né? Como eu falei, amanhã fica um convite para vocês, né? Irem lá no Cine Capitólio às 15 horas. Vai ter uma amostra de filmes independentes do pessoal de Porto Alegre, né? Então é bacana isso aí que conseguiram um espaço lá através do Sérgio Marcos Conseguir exibir, né? Um os cara trabalhos. Assim que depois de muita batalha conseguiu, né, finalmente ter um espaço, né? Então é bacana, assim, fica o convite, né, o pessoal de Esteio, o pessoal de Porto Alegre, inclusive, né? Vamos lá, irem lá gente. comparecer e assistir aos curtas, porque é bem bacana, dá uma força legal, assim, pra quem as pessoas merecem. Tá na batalha, né? Eu sei como é que é, porque eu tô na batalha também, e sei, às vezes tu precisa de público, né, para o que tu faz, né? E agora que eu vi que o meu microfone está desligado. Meu Deus, e agora? Desligado. Nem sei, enfim. Eu acho que está ligado, sim. Deve estar ligado. Já que eu fui chamado de Faustão, né, eu vou ler os reclames do Plim Plim aqui agora. Né, então, vamos aos reclames do Plim Plim. É assim que se diz, né? Eu acho que é.
FOPA Despachante, assessoria em licenciamento veicular. Rua Júlio de Castilhos, 575, sala 4, bairro Niterói, Canoas. Telefone 3475-2399. Casa DIC. Tudo em tricô e crochê para você. Avenida Victor Barreto, 258, Canoas. Telefone 3472-9133. Churrasche. Trabalhamos sábado, domingo e feriados, das 11 às 14 horas. Rua Venâncio Aires, 1080, Canoas. WhatsApp 9931-91037. Parentes, chaves, colchetes. Não fazemos entregas. X do Cleo. Telefone 3110-0505. Ou 3473-6187. Ou o WhatsApp, que é 9968 Eu já pedi X pelo WhatsApp deles. Avenida Dom Pedro, Oropois Dom Pedro, 255, Esteio. Empório Santo, Flora e Artigos Religiosos, Rua Rio Grande, 453. Marco Achós, transformando em Achós sua ideia. Rua Padre Felipe, número 1527, telefone 3033-6613, Ilê Ogum Onira. Rua Rio Pardo, 663, telefone 051-9845-44718 ou 9924-65524. Vereador Paulinho de Odê de Canoas. Luta, respeito e direito. Abraço para o vereador Paulinho de Odê. Ilê Reino dos Orixás, Avenida Esperança, 69, bairro Guajuviras, Canoas. Telefone de contato 9933-20986. Daiane Bolos e Doces para todos os tipos de festas. WhatsApp 5199-3647-495 ou 3137-5284. Casa de Axé de Oxum Pandá, Mãe Ivone. Consulta com cartas e com Maria Padilha das Almas. Telefone 5198551644-1, Sapucaia do Sul. Pai Sidney, 20 de janeiro de 2018, 7ª festa do Exumaré. Convite, né? Mini Gamelas Luciano de Ogum, para servir a Malá de Batuque. Telefone 5199-6345-259. Jornal Grande Axé, Pai Beto. Salão Beleza Negra, tudo para o cabelo afro. Rua Guarani, 259, Esteio. Telefones 3459-1705 ou WhatsApp 9865-76-376. Estética Flor de Luz, agende sua massagem, ó. Massagem aí, ó, para quem anda tenso. Rua Gildo de Freitas, 336, bairro Santo Inácio, telefone 9846-81735. Pai Pércio de Oxalá, conselheiro estadual do Povo de Terreiro. Travessa Alegrete, 180, Cachoeirinha. Telefone e WhatsApp 5198-5669-119. Equipe de Alabes, Diego Tamboreiro, né? Marque seu toque. WhatsApp 9849-80-350 ou telefones 9961-0635. Desculpem, vou retomar que eu acabei. Deu cãibra na língua aqui. Tanto que disse. Telefones 9961-06356 ou 98-100-1275. Ilê Africano, Axé de Oxundocô. Rua Sergipe, número 60, bairro Rincão Gaúcho, Estância Velha. Mãe Rosane de Docô. Alfa Lux. Consultas espirituais, tarô e reiki. Rua Ney Brito, ali perto de casa, né? 125, bairro Santo Inácio, Esteio. Telefone 3078-1027 ou WhatsApp 98-123-3727. Mercado Acadroli. Acadroli? É italiano? Não. Cadrone. Cadroli? Cadrone. Rua Quaraí,
número 677, Vila Esperança, Esteio, Rio Grande do Sul. Telefone 3459-0015 ou WhatsApp 9925-23758. E o X do Alemão, teleentrega 3459-2765. Então esses são os nossos reclames do Plim Plim. Os reclames, né? Que me chamaram de Faustão, então hoje, né? Estamos ou como a diz o caráter. meu caríssimo amigo Bibo Nunes, um cara que eu tenho maior respeito, maior admiração, né? Cara, eu era fã do Bibo Nunes, hoje sou amigo dele, é estranho, né? Que legal. Ele diz, nossos inigualáveis apoiadores. E como diz o Bibo Nunes, sucesso, né? Desejo a todos um sucesso, muito sucesso, né? E o Em Busca da Cultura está ficando por aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, temos mais 3 minutos de programa no ar. Né? Volta a falar alguma coisa? Quero dizer que eu agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço pela tua presença, que foi muito legal, foi bem diferente hoje, né? Porque geralmente vem músicos, e hoje tu não é um músico, não é um ator, tu não é um... Né? Geralmente é um artista, eu te trouxe um cara que é ligado na cultura de state, né? Amigos na cultura, tudo. Né? E é bacana isso aí, né? Eu acho que, tipo, a rádio, o jornal, as pessoas que trabalham, é muito importante porque, tipo, volta aquilo do início do programa, sabe? A gente está fomentando, a gente está divulgando, a gente está mostrando para as pessoas que aqui na cidade há cantores, há artistas, há pessoas interessantes, há pessoas que fazem a diferença na história da cidade. Então, vai um parabéns para o jornal, para a rádio e para as pessoas que trabalham aqui e que têm essa visão, sabe, de ver as coisas. Eu acho que é muito legal. É isso. Só daqui é bem bacana. Eu gostaria de agradecer a Rádio Destaque, né? Ao Roberto, ao pessoal aqui da rádio. Que é bacana, né, cara? Tu vê assim que quando eu comecei aqui eu mesmo não levava fé que o programa ia durar tanto tempo. Olha só que legal. E aí é uma coisa assim que, claro, no começo tu tá pegando a manha, tudo, tu tem um espírito de Faustão, né? Eu ainda tenho um espírito de Faustão, né? Eu vou continuar com esse espírito de Faustão, né? Por bastante tempo. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar falando sobre esses assuntos para que eles não sejam mais polêmica ainda, sabe? Em 2018, falar sobre isso não pode ser tratado como polêmica. Né? Comentário aqui, ó, uma Tainara Lima. Por gentileza, deixa o Walter falar. Quando é para ele falar e quando ele falar, por favor, de prestar atenção. Mas como eu falei, o programa é debate. O programa acabou se tornando debate, na verdade o programa é debate, né? Então o pessoal tem que Uma ver troca, que o programa né? é debate, né? Uma troca. Não é, fala, eu falo, tu fala. E assim Se eu segue. te interrompo, tu tem o direito de me interromper. Não, é que, né, quando E a gente vai falando, eu termino, nem e... parece que a gente é uma rádio, parece que a gente tá no dia a dia, né? Sim, Então, muito legal. né? Enfim, deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Cara, ninguém supera o Faustão em chatice. Valeu, Richardson. Meu Deus do céu. Mas eu tô quase chegando lá. Não, é que assim, o programa que geralmente eu chamo os convidados e a gente fala. Aí hoje o pessoal deu pra me chamar de Faustão. Olha só, né? Justo quando eu tô aqui, né? Olha só. Já que eu sou Faustão, me pague um X. Comida. E é isso. Então gostaria de agradecer a todos pela audiência, né? Por terem assistido, Ô, por louco, terem bicho! mandado os comentários. Qual é os bordões do Faustão? Não sei na hora TV Globo, Nem desculpa. Né, então, É. deixa eu ver aqui. Então, por hoje, Xixi, né, gostaria de agradecer a todos, né, muito obrigado, bom final de semana a todos. E salientando que semana que vem não haverá o Em Busca da Cultura, porque eu terei um compromisso, não terei Não estará condições de estar presente. né? Então, Em Busca da Cultura só na outra quarta, que vai ser no dia 3? 4. Não, 4. Ah, eu sou de humanas, eu sou péssimo com números. Só sei contar dinheiro. Dia 32 tem um programa, brincadeira, dia 31. 32. 32. Né? Lembrando que o programa Em Busca da Cultura não será exibido no dia 30 de fevereiro, né? Então, Meu Deus, olha só. gostaria de agradecer a todos, né? Pedir desculpa se tocamos em algum assunto que a gente sabe que eu sempre peço desculpa ao pessoal que assiste. Sempre, né? Porque às vezes tem gente que se ofende com alguma coisa, né? Então, né? Mas entre... Vamos ser mais a entre favor à desculpa, tolerância, fica mais... a diferença. né? É E isso. agora, como a Tainara falou aqui, né?
Por gentileza, deixa o Walter falar. Quando é pra ele falar, quando Até ele vai ver falar, vai prestar atenção. Vai botar com a carinha e rodeia aquele meio. Brincadeira. Abraço, Tainara. Né? Então, né, meu agradecimento a todos, né? Até a próxima. Né? Um abraço. E que todos se divirtam nesse final de semana e juízo.